Guilherme Lima Produções e GAL Studios apresentam. Os produtores rurais brasileiros dedicam à preservação da vegetação nativa uma área de 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Esse total representa 33,2% do território nacional. O mundo rural preserva 1/3 do Brasil. Caso único no planeta, o agricultor brasileiro utiliza em média apenas 50% de suas terras. O resto é dedicado à preservação. Essas áreas incluem vegetações em diversos estágios de desenvolvimento. Há muitas áreas com vegetação degradada, perturbada e empobrecida. A transformação de ecossistemas já degradados em florestas sustentáveis passa pela reintrodução de espécies arbóreas, que pode levar décadas. A base é a existência de sementes e mudas de qualidade da vegetação nativa da região. A oferta de sementes é o principal gargalo dos programas de restauração ecossistêmica. Não há disponibilidade em qualidade e quantidade de sementes para a restauração. Para obter essas sementes, é necessário identificar, georreferenciar e selecionar as árvores matrizes nas florestas nativas, conhecer sua fisiologia. Muitas vezes, ser capaz de escalar até mais de 30 metros de altura para colher as sementes de forma adequada e no momento certo. Dada a enorme demanda desses serviços, é fundamental formar coletores de sementes florestais nativas e manter elos entre esse trabalho e a restauração de áreas de preservação permanente e reserva legal em todo o país. Para tratar desse tema, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o agrônomo Antônio Medeiros, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em agronomia. Ele foi pesquisador da Embrapa por 30 anos. Hoje, oferece treinamento para a formação de coletores de sementes florestais nativas com vistas à restauração no mundo rural. Olá! Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade caminha com duas pernas. Uma perna é cuidar bem do solo, das plantas, da biodiversidade, da água nas áreas cultivadas. E a outra perna é cuidar bem das áreas preservadas de vegetação nativa. E em muitos lugares do Brasil, essas áreas precisam ser enriquecidas em termos de flora, enriquecidas em termos de desenvolvimento da vegetação, e para isso é necessário reintroduzir espécies nativas. E onde conseguir essas mudas de qualidade, onde conseguir essas sementes, como levar adiante esse processo tão importante de recuperação ambiental. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa, o Antônio, que sabe tudo desse assunto. Eu vou passar logo a palavra para ele. Bem-vindo ao Brasil Verde, Antônio. Muito obrigado, Evaristo. Olha, é um prazer você recebê-lo aqui no Brasil Verde e eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas, para a gente ter uma ideia de como é que você chegou nessa área que você está, não é? Como é que é a sua história? Você é da área rural, sempre mexeu com floresta, sua família, ou foi um caminho muito pessoal? Então, Evaristo, é uma coisa bastante interessante. Eu sou carioca. E com 15 anos, meu pai me colocou no Colégio Técnico Agrícola, lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro. E no técnico agrícola eu comecei a gostar da área agronômica, tanto que logo depois eu prestei vestibular para o curso de agronomia, engenharia agronômica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E depois de 4 anos fui trabalhar na extensão rural. Fui para a ACAR Minas, antiga ACAR, hoje é Emater, Minas Gerais, e me designaram lá para a Unai, lá no interior. E onde eu comecei a gostar bastante da área agronômica
mas não tinha ainda nenhuma ligação com a floresta. E daí, logo depois, eu entrei para a Embrapa, em 1978, saí da extensão rural e entrei na Embrapa no início da empresa, né, em 1978. De lá, eu fui trabalhar, então, no Centro de Pesquisa de Cerrados, CPAC, antigo CPAC, atual Embrapa Cerrados, com difusão de tecnologia. Mas eu queria ir para parte de pesquisa, eu queria trabalhar com pesquisa, eu não queria ser um difusor, embora eu tivesse muita habilidade para aquilo, para aquela atividade. E foi então que eu mudei de área. E o meu chefe, na ocasião, mandou eu organizar o laboratório de análise de sementes. E, começando a trabalhar com sementes, fui fazer o meu mestrado na Exalc. Na Exalc, eu trabalhei com sementes de trigo, fiz a minha dissertação de mestrado com semente de trigo, voltei para a Embrapa, trabalhei algum tempo com sementes em geral, de modo geral, fui gerente de produção do serviço de produção de sementes básicas da Embrapa. E, logo depois do serviço de produção de sementes básicas, eu voltei para pesquisa e fui trabalhar no Senagem, no Centro de Recursos Genéticos da Embrapa, na área de conservação de germoplasma, com desenvolvimento de algumas pesquisas lá também. Foi quando me colocaram no programa de pós-graduação para o doutorado. E o meu doutorado eu fui para a Inglaterra, para o Kew Gardens, onde desenvolvi as minhas pesquisas, depois de ter passado pela parte das disciplinas da Unesp, de Jabuticabal. E essas pesquisas foram feitas com o Miracrodon urundeuva, a nossa aroeira. Daí que eu comecei a me apaixonar pelas espécies florestais. Era um grande desafio naquela ocasião, naquela época. Voltando ao Brasil, o meu diretor já me transferiu para a Embrapa Florestas, onde eu montei um banco de sementes florestais. E ali aquele projeto envolvia, além de pesquisa, também a parte de coleta de sementes. Isso foi foi 96, 1997, por aí, que eu comecei realmente a trabalhar com as sementes florestais. E de lá para cá não paramos. E os cursos foram se desenvolvendo. No início era um dia só, e depois fomos avançando, passamos para 2 dias, 3 dias, e verificamos da necessidade, então, de escalar as árvores mais altas, porque muitas espécies não é possível obter essas sementes no meio da floresta. Muitas dessas espécies, os frutos se abrem. O cedro, por exemplo, quando o fruto fica maduro, o fruto se abre e libera as sementes aladas e ela sai pela floresta, é difícil de coletar. E cedro é uma árvore muito alta. E assim acontecia com cedro, com ipê muito alto, ipê roxo, né? Com a peroba, a nossa peroba. Depois nós analisamos a situação e verificamos que muitas dessas espécies, pela dificuldade, elas não faziam parte dos projetos de restauração ecossistêmica, pela dificuldade de obter essas sementes. Daí nós evoluímos ainda mais nos treinamentos e hoje nós damos treinamento e coletamos sementes e também damos um treinamento para escalar as árvores mais altas. E nossos métodos são seguros, adequados, apropriados para as árvores e nós conseguimos, nossos instrutores treinam as pessoas para subir qualquer tipo de árvore, seja qual for a altura, o diâmetro de tronco, Claro. o formato de tronco e assim por diante. Então, Antônio, para quem está nos assistindo, não é? A gente ouve falar plantadores de floresta, é uma coisa bonita, uma expressão bonita, né? Plantar florestas, mas para plantar floresta precisa sementes, né? E precisa sementes com a diversidade, né? A riqueza florística
daquele lugar. Eu não vou entrar em detalhe aqui na diferença entre riqueza e diversidade, mas é preciso uma grande variedade de sementes, uma certa proporção entre essas espécies, né? E, sobretudo, sementes viáveis, né? Então, esse seu trabalho, para quem está nos assistindo, é fundamental. E quando ele fala de banco de sementes, é como um banco, a gente pode ir no banco e emprestar dinheiro. O Banco Germoplasma pode apoiar com sementes que precisam ser mantidas. Então, às vezes mantém em câmara fria e às vezes mantém até in situ. Tem árvores repertoriadas, conhecidas, onde regularmente você coleta sementes, não é? Então, o Brasil tem essa estrutura na Embrapa, em universidades, até em empresas, e tem muita gente com essa iniciativa, né? Hoje entenderam isso. Mas, tanto que você disse que nos programas de regeneração, recuperação da vegetação nativa, onde até há sugestão de listas de plantas para se adquirir muda, para se plantar, não apareciam essas espécies mais difíceis de se obter, não é? Espécies muito altas, etc. Agora, não adianta você sozinho fazer isso. Então, hoje, você desenvolveu não só uma equipe, mas uma equipe que forma equipes, forma pessoas para trabalharem no Brasil, nas florestas, né, coletando. Então, se pudesse explicar para quem está nos assistindo, que não é só chegar assim, escolher uma árvore e subir lá, não é? Isso é codificado, tem que saber florística, tem que saber realmente a espécie, às vezes existem variedades. Explica um pouco esse cuidado que vocês têm de qualificação das matrizes, não é? Dessas mães, entre aspas, que fornecem sementes, e depois o cuidado que vocês têm no destino desse material. Aí, depois, no segundo momento, a gente podia falar da própria restauração florestal. Pode ser? Olha, iniciando então pode ser assim, Evaristo. Nós sempre conversamos com os alunos, com os participantes, são pessoas que trabalham em viveiro, em institutos ambientalistas e tudo, né? E sempre alertamos para a qualidade das sementes. A qualidade precisa ser considerada fundamental. Não apenas coletar uma árvore muito bonita, livre de doença, com um tronco retinho, bonito. Para nós não importa tanto se o tronco é reto ou não. O importante é que seja livre de doenças, uma árvore com boa estrutura, né? Bem frondosa, mas que produza qualidade em suas sementes, né? Qualidade física, fisiológica, apresente uma boa germinação e principalmente genética, né? Nós temos que atentar para esse lado. E nesse aspecto, nós sempre alertamos para a diversidade. Diversidade é importantíssimo, importantíssimo. Não adianta, a gente escuta as pessoas falarem: puxa vida, encontrei uma árvore maravilhosa lá no sítio do meu avô, coletei muitas sementes, fiz muitas mudas. Ele está feliz por causa daquilo, mas ele não está levando diversidade. Por isso que é importante se registrar as matrizes, selecionar as matrizes, marcar com GPS, ter uma área de coleta de sementes, 1, 2, 3 áreas de coleta de sementes, você reunir algumas árvores em uma área, outras árvores também em outra área, de forma que você tenha em torno de 30, 35 árvores daquela espécie, né? Um parêntese, olha, nós sempre estimulamos que o coletor estabeleça uma parceria com o herbário. O herbário é fundamental que exista essa parceria, porque muitas espécies são próximas e precisa estar, com certeza, produzindo semente daquela espécie, né? E depois eles vão montar um banco de dados, e ali onde vão ter os nomes científicos, o nome comum, né? E levar essas sementes para o viveiro. Não sei se muito bom. Responder todas as Não, ficou muito claro, Antônio. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, nós estamos na metade do programa, e a gente já volta comentando sobre esse trabalho tão bonito, que é o alicerce da regeneração, a obtenção de sementes
de árvores nativas em diversidade, em qualidade, qualificar pessoas para isso, para fazer esse trabalho no Brasil. Um minutinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta conversando com um especialista em regeneração de florestas. Ele trabalha no alicerce da regeneração, que é capacitar pessoas a coletar sementes para produzir mudas com variedade, diversidade, adequadas aos diversos tipos de vegetação que nós temos no Brasil. E para isso, o Antônio faz um trabalho de qualificação também das pessoas, né? Você podia continuar o seu raciocínio? Você mostrou essa importância do herbário, de ter trabalhos com herbários, né, que são essas pessoas que ajudam a identificar as plantas, que às vezes é muito parecida, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Não pode haver essa confusão. Então, às vezes é difícil alguém conhecer isso, é difícil, né? Precisa ter apoio mesmo no herbário tem especialistas nas várias famílias de plantas, não é? Agora, depois de coleta, não é só coletar e levar para casa, né? O que você faz com essas sementes? Bom, essas sementes elas são levadas para um viveiro, geralmente é um viveiro onde vai passar por um tratamento, um beneficiamento, não é? E separadas em lotes são levados, ou lotes homogêneos que são transferidos para o viveiro. Mas eu gostaria de voltar a um ponto importante, sabe, Evaristo? De respeito às regiões bioclimáticas. A gente escuta muito falar de colegas que trazem sementes de outras regiões para serem plantadas onde elas não existiam naturalmente, não é? Então, a gente precisa respeitar essas regiões bioclimáticas. Então, se você vai coletar no Cerrado, ali naquela região do Cerrado, determinada região do Cerrado, nas matas de galeria, que colhe ali naquela semente, depois que as mudas retornem para esse tipo de ecossistema, entende? Não pode coletar uma espécie lá da Bahia e plantar no Distrito Federal, como se fosse uma araucária, por exemplo, aqui do Paraná, levar para Brasília e plantar lá. Ela não vai ter problema, né? Vai apresentar problemas. Então, você está tocando num ponto muito relevante. Eu mesmo já enfrentei isso várias vezes. Determinações do Ministério Público, quer dizer, da Justiça, para que o agricultor refloreste áreas que não são de floresta, né? São áreas de cerrados, e ele é obrigado a plantar muda de árvore, etc., completamente diferente do ambiente. Isso acontece, é inacreditável esse desconhecimento, né? Eu acho que assim, o pessoal da área da Justiça, do Ministério Público, mesmo dos órgãos ambientais, são muito desinformados quando se trata de regeneração. Dá a impressão que o Brasil era uma grande floresta e precisa refazer tudo de novo. E não é bem assim, não é? Concordo plenamente com você. Algumas áreas aqui de Campos Gerais são gramíneas, no máximo alguns arbustos. Então, se tiver que regenerar essa área, restaurar, que se faça com gramíneas, com a vegetação nativa daquela área. Não trazer árvores de outros locais. No final, elas podem até morrer, ou se não morrer, podem não florescer. Se florescer, podem não frutificar. Às vezes não tem o elemento que vai fazer a polinização. Enfim, completamente errado, isso mesmo. Concordo com você nesse ponto de vista, exatamente isso. Certo? Agora, você estava comentando, fazem lotes de sementes, é claro que tem semente pequena, grande, tem semente tem que ter um teor de umidade, né? Tudo isso lá no pós-colheita vocês trabalham. A pessoa precisa ter noção disso, né? Não adianta você coletar o lugar certo e depois não cuidar bem dessa semente, né? Pois é, não adianta nada ele coletar, aprender a escalar, subir, coletar, obter boas sementes, né?
e depois perder essas sementes no viveiro. Tem um ponto bastante importante, que são espécies florestais que toleram desidratação. E uma vez desidratadas essas sementes a um determinado ponto, elas podem ser armazenadas, embaladas hermeticamente e armazenadas. E assim elas vão durar por muito tempo no armazenamento. 1 ano, 2 anos, até que se colha novamente, abaixo a quantidade, o estoque, ou que a germinação, ao longo do tempo, monitorando-se, essa germinação começa a cair, né? Por outro lado, existem espécies que não podem ser desidratadas. Se você desidratar um pouquinho que seja, o embrião morre. O caso típico da nossa araucária aqui. Ela tem um embrião em torno de 51% de água, e se você desidratar o pinhão, vamos dizer assim, que é utilizado para Pinhão, né? 38%, 39% de água, ele morre. O embrião morre. Pitanga, jabuticaba, e assim várias outras espécies que precisam ser coletadas, beneficiadas e imediatamente levadas para o viveiro. Aliás, a estratégia é que se alerte o viveiro: olha, a equipe de coleta essa semana vai coletar uma semente de pitanga, e vocês deixem preparados já os recipientes para receberem as sementes, né? Se for... Muito interessante o que você está colocando para quem está nos assistindo. Você, não sei se você concorda, mas eu tenho até discutido em arborização, em alguns condomínios, que o pessoal nos chama, fala, essa alameda inteira vai ser de ipê amarelo, né? Eu falo, tudo bem, mas você procure um viveiro que vai lhe dar de 10 mães diferentes. Não é pegar todas as vagens e plantar tudo da mesma vagem. Plantamos ipê, mas depois não vai muito bem, não dá fruto, não vai... Porque você pegou tudo uma espécie, vamos dizer, para quem nos assiste simplificadamente, é consanguíneo, né? Uma consanguinidade, como se estivesse colocando o irmão para se reproduzir com o irmão. Então, os viveiros de qualidade, eles dizem para você as procedências. Se você vai comprar 10 paineiras, eles são capazes de dar 10 origens, ou 5 origens diferentes, não é verdade? Mesmo em arborização urbana, isso deveria valer, não é? Exatamente. Nós orientamos, durante o curso, o treinamento, que seja mantido um espaço, uma distância de em torno de 100 metros entre árvores, para que ele possa... Não vai coletar ali ao lado de uma filha ou de uma semente que originar de uma planta matriz ali, entende? Então, é a necessidade que se tenha uma distância, uma área de coleta com 6, 7 árvores, a última árvore que fique muito distante da primeira, para que você tenha certeza de que essas sementes não são irmãs, elas não vieram da mesma árvore. E você, então, utilizando 2, 3, 4 áreas de coleta de sementes dentro daquele mesmo ecossistema, daquela mesma região bioclimática, você vai garantir essa biodiversidade. Perfeito? Aqui em Campinas existe uma mata bonita que foi recomposta já nos anos 50, não é? E quando a gente perguntava para o produtor se era ele que tinha plantado aquelas árvores, aquela floresta, ele falava sempre, eu e os passarinhos, né? Porque realmente ele trouxe diversidade, teve frutos, não é só você, depois a própria natureza vai para frente. Mas se fica estéril, se não produz fruto, não produz semente, não vai. Fica aquela coisa meio deserta, estranha, né? Parece uma floresta morta, uma coisa estranha. Olha, eu acho que você deu, para quem está nos assistindo, uma visão muito interessante, desconhecida, de toda essa melhoria na qualidade da restauração florestal no Brasil. Você mostrou como a gente vem melhorando nisso, capacitando. Nós estamos indo para o final do programa. Então, eu queria passar a palavra para você. Você tem 1 minuto, 2 aí para encerrar, para você fazer suas considerações finais sobre como você está vendo esse futuro. Se você quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade, Antônio, para os seus comentários aí. Muito obrigado pela oportunidade. Exatamente,
existem vários programas de restauração ambiental, restauração ecossistêmica, mas muitos deles estão preocupados com quantidade de espécies. Precisa colocar 150 espécies aqui, mas não se preocupam lá embaixo, né, com a coleta das sementes, como elas precisam ser coletadas para você ter qualidade genética, principalmente, para você avaliar uma matriz durante algumas safras, não são anos, porque alguns anos elas não produzem, deixam de produzir, vão produzir 2, 3 anos depois. Então, você precisa ver a qualidade daquela planta, daquela árvore, e ter uma ideia de qualidade fisiológica de suas sementes também, né? Então, é fundamental esse treinamento, entender essa parte de biodiversidade, que é importantíssima, sabe? De não coletar nas ruas as sementes, não coletar... Às vezes, a gente vê algumas cidades, todas as árvores do mesmo tamanho, iguaizinhas. Será que vieram de várias árvores distantes uma das outras, dentro do mesmo ecossistema? A gente fica em dúvida, não é mesmo? Então, era isso que eu queria passar, da importância da formação do coletor de sementes, mesmo porque existe uma legislação. Existe a lei, a nova legislação, que obriga a coletor de sementes florestais nativas a se cadastrar junto ao Ministério da Agricultura. E ele precisa ter uma habilitação, ele precisa ser treinado para isso. Como é que ele vai coletar sementes de uma árvore, uma peroba de 28, 30 metros, se não tiver treinamento? Aí ele sobe, eu sei subir com esporas, eu sei subir com peconha, mas ele está arriscado a cair. Eu tenho vídeos, depoimentos de pessoas que caíram das árvores utilizando. Além disso, além do mais, a espora provoca ferimentos na árvore, né, no tronco. E esse ferimento pode ser a introdução de alguma doença, alguma praga, não é? Então, há necessidade de saber escalar uma árvore e fazer depois o rapel, descer da árvore com segurança. E mais, saber resgatar o colega lá em cima numa hora de emergência, não é? Então, esses cursos são fundamentais. Na Amazônia tem também cursos excelentes lá, mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Antônio, agradeço muito sua participação aqui no Brasil Verde conosco. Teremos ocasião de voltar ainda mais para frente para conversarmos sobre outros aspectos. Tem muita coisa nesse tema, mas acho que abrimos uma porta e estamos mostrando para as pessoas um jardim que elas desconheciam. Agradeço a audiência de todos ao nosso programa e convido todos também a estarem de novo conosco a semana que vem aqui no AgroMais para mais um Brasil Verde. Até lá! Estamos a 3 passos de ser tricampeão. Você está convocado? Ótimo! Todos os dias, cada domingo é um dia de corrida. Prontos para ser tricampeão na semifinal. Hoje, grande tarde, depois de domingo, desenho, todo mundo pequeno, porque o confronto vai ser nas Las Vegas. Vale vaga na grande final. Agora, mais A Gripe S.A. é uma empresa que trabalha para você não trabalhar. Aqui, as ovelhas Agripe são especialistas em fazer você dormir durante o dia. Nananana. E para você não dormir à noite, a Gripe S.A. desenvolveu técnicas apuradas. Perfeito, rapaz. É teste de incêndio? Não deixe! Não dê com dia e noite contra os sintomas da Gripe S.A.